Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa escalada bíblica e chegamos no livro do profeta Daniel. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, versos de 20 a 22. É um texto que vai nos indicar uma perspectiva para interpretar e compreender o livro de Daniel. Esse texto diz assim, capítulo 2, de 20 a 22. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Amém. Irmãos, o profeta Daniel é um livro que tem uma característica assim peculiar. Nós vamos falar um pouco disso no decorrer do livro, mas basicamente nós temos metade do livro sendo uma narrativa histórica de fatos que estavam acontecendo num determinado período, e a segunda parte do livro são descrições de visões que Daniel tem e que não falam a respeito somente do momento que ele vivia, mas fala de um futuro também que se cumpre inclusive até hoje, até os nossos dias, né? Então, só para nós seguirmos aquele roteiro que nós temos feito, para situar Daniel na história do povo de Israel, nós o colocaremos aqui próximo ao profeta Ezequiel e Jeremias. Ou seja, ele faz parte do período histórico onde o Reino do Sul, chamado também de Reino de Judá, ele foi invadido pela Babilônia e foram levados para o exílio. Inclusive, Daniel, logo no primeiro capítulo ali, nós temos uma citação do rei Jeoaquim, né? E aí depois nós temos Joaquim e Zedequias, que são outros reis posteriores, e aí o povo, de fato, Jerusalém acaba sendo destruída, os muros, o templo, os palácios, como nós já vimos outras vezes. Então, Daniel, ele é apresentado no livro inicialmente como um jovem promissor, um jovem qualificado, um jovem que ele, junto com os seus amigos, viram que ele tinha um potencial grande para cooperar com o reino da Babilônia, e ele é levado para o exílio antes da destruição de Jerusalém. Na verdade, foram algumas vezes que o povo foi deportado, e Daniel faz parte de uma dessas primeiras vezes, né? Alguns vão dizer que é a primeira vez, mas, enfim, a gente fica sabendo que ele foi com os seus amigos levados para lá. E no capítulo 1, nós temos uma descrição de que os seus amigos e ele foram colocados numa espécie de observação, né? Numa espécie de processo seletivo. É claro que essa palavra não existia naquela época, mas para que fosse identificado qual dos jovens, sendo eles ou de outras nações, que teriam mais probabilidade de serem bons líderes, de ocupar cargos de liderança, para ocupar cargos de poder, e eles acabam sendo destacados, especialmente porque Deus dá uma estratégia para Daniel, que era o aspecto de se manter puro, ou seja, nesse caso aqui, significava se manter dentro de uma dieta de comida, de bebida, de práticas que eram correspondentes à lei que o Senhor havia dado lá com Moisés. E por que Daniel faz isso? Eles teriam a oportunidade, eles teriam a liberdade de se banquetear, né, da comida do rei. Ou seja, eles teriam os mesmos privilégios que o rei. Mas isso significava assumir dados de uma cultura que não era a cultura de Israel. Então a proposta que Daniel faz ali a pessoa que cuidava deles é de que eles fizessem uma espécie
de jejum, né, com legumes e outros tipos de alimento, muito especificamente para se privar ou para se preservar de se alimentar de comida que era impura, vamos colocar assim, para o povo de Israel. É claro que isso hoje nós temos uma nova perspectiva, mas é preciso lembrar, né, a gente precisa lembrar que Daniel está num contexto específico e isso era assim naquela época. No capítulo 2, o autor do livro nos mostra na prática o que significava essa sabedoria que vinha da parte de Deus para com esses homens. O rei Nabucodonosor teve um sonho, ele chama os seus sábios, que era uma, entre aspas, elite, né, mística. Ele foi pegando pessoas de várias nações e formou, né, esse grupo de conselheiros, de místicos, e ele pede para que eles façam a interpretação do sonho, mas ele tem uma característica interessante porque ele não conta o sonho, né? E aí começa uma discussão então a respeito de como isso poderia ser resolvido, até que chega em Daniel, e Daniel diz que se Deus assim o quisesse, ele poderia revelar, e de fato Deus faz isso. O sonho de Nabucodonosor era de uma grande estátua, e essa estátua ela tinha uma característica de que a sua cabeça era muito preciosa, com ouro puro, e aí vinha descendo, né, o peito e os braços com prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram uma mistura de ferro com barro, e isso vai nos dando uma ideia de que algo que era muito forte, muito precioso, muito bem estabelecido foi se enfraquecendo, né? A questão do uso dos materiais aqui cada vez mais menos nobres, né? Mais comuns, vai demonstrando isso. E Daniel faz a interpretação de que isso era um símbolo dos reinos que viriam a seguir, né? Então a gente pode pensar que a Babilônia, né, nessa característica de um reino muito forte, e os reinos que vieram sucedendo, em cada época, eles foram sendo cada vez mais fracos. Ainda que talvez tivessem um poder em termos de território do mesmo tamanho da Babilônia, mas eles já não tinham tanta condição de se sustentar, e essa é a mensagem, né? Isso faz com que Daniel e os seus amigos se tornem especiais dentro da Babilônia, e Deus, de certa forma, é testemunhado, né? Ele é honrado ali diante daqueles outros místicos. Depois, no capítulo 3, nós temos uma empáfia, né, de Nabucodonosor. Ele faz uma estátua para que fosse adorado, e aí nós temos a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Esses são os nomes deles. Tinha essa questão, né, quando o povo era conquistado, os nomes eram mudados para que eles perdessem a identidade, né? E aqui nós temos aquele relato da fornalha, né? Os amigos de Daniel não se dobram e eles acabam sendo jogados na fornalha, e ali se vê uma outra pessoa junto com eles, e eles não se queimam, eles não se machucam, enquanto que as pessoas que apenas atiçavam o fogo acabaram morrendo, né? Então, mais uma vez, um relato aqui histórico de como as coisas caminhavam dentro desse contexto. No capítulo 4, nós temos mais um sonho de Nabucodonosor. Esse é um sonho relacionado a uma grande árvore, e Daniel novamente interpreta. E é bem interessante que Daniel ele tem uma sensibilidade, né? Ele fica transtornado com o significado, porque na verdade o significado é contra Nabucodonosor, mas mesmo assim Daniel acaba trazendo com muita clareza o que tudo isso significa, né? Nós temos depois o relato de Nabucodonosor, sendo que ele passa por uma crise, né? Ele é castigado, vamos dizer assim, a viver como um animal, e quando ele reconhece a Deus, ele retoma a sua consciência, ele volta a ser quem ele era. No capítulo 5, aí nós já temos
uma mudança de reinado, já é um período posterior. E aqui nós temos uma transcrição, né, que é feita na parede. A história diz que o povo, né, que oprimiu Israel, eles estavam fazendo uma festa com os utensílios do templo, uma série de coisas, então aparece uma inscrição na parede, e essa inscrição também é interpretada por Daniel, e ela era uma inscrição que falava sobre o juízo, né? Porque eles tinham sido maus, eles também seriam julgados, e isso de fato acontece. No capítulo 6 nós temos a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões, que também é uma visão que vai marcar uma fase da vida de Daniel já mais madura, e a sua confiança e também a sua contínua influência sobre os reinos, né? Porque nesse momento já não era mais a Babilônia, já tinha o reino Medo-Pérsia, né? E mesmo assim Daniel continuava tendo ali o favor real, o respeito, né, das pessoas por quem ele era e aquilo que ele fazia. Depois do capítulo 7 em diante, nós temos as profecias que são descritas, que são visões, né, que foram dadas a Daniel. A primeira delas é a respeito de 4 bestas, que basicamente eram 4 impérios que viriam subjugar a terra e que trariam, né, ali a sua violência, a sua crueldade para com as pessoas. E essa é uma antecipação, essa é uma perspectiva de Daniel como uma mensagem. A gente precisa lembrar que nesse momento ele está naquilo que seria a capital do mundo, né? A cidade mais importante do mundo na época, com as pessoas mais importantes. Então as suas profecias, elas têm uma característica de uma amplitude muito grande, né? A segunda profecia é de um carneiro e de um bode, que também se refere a impérios, né, que iriam se suceder, né, que seriam levantados e derrubados. Então, mais uma vez, a gente tem essa questão global, né, talvez é um pouco exagero falar global, mas era pelo menos as nações mais importantes que daquela época Daniel vem tendo visões, né, a respeito delas. No capítulo 9 nós temos um texto muito bonito. O texto diz que Daniel, ao estudar a palavra de Deus, chega à conclusão de que a profecia de Jeremias, onde os 70 anos de exílio iriam acontecer, havia chegado ao final, e Daniel então começa a orar e a confessar, né, em nome do povo, a sua condição para que Deus os levasse novamente, para que Deus restaurasse a sua nação. E desse momento para o final do livro nós temos uma figura bem interessante que aparece nas visões dele, que era ele descreve como uma pessoa, como um filho de um homem, né? E acaba que isso vai se tornando também um título, né, que a gente vai ter futuramente a respeito de Jesus. Então nós temos em Daniel um livro muito simbólico também, com várias questões importantes, né, que vão relacionando com o momento histórico, mas olhando também para a perspectiva que viria adiante, né? E esses reinos que vão se sucedendo, eles vão tendo influência direta sobre Israel, né? No caso da Pérsia, com Ciro, é o reino que vai liberar, que vai autorizar que eles voltem para a terra, que eles retomem a sua vida, que eles reconstruam Jerusalém pela perspectiva dessa aliança. E isso vai acontecendo em uma escala que começa bem pequena e vai se estendendo, né? Depois nós temos essas profecias com relação a lutas, né, celestiais, lutas entre seres celestiais, resistência, guerra. Então também nós vamos observando como se fosse por trás do cenário, né,
A gente consegue enxergar aquilo que está sendo apresentado em cima do palco, mas a gente também tem um vislumbre no livro de Daniel daquilo que acontece espiritualmente. Então, esse é um livro que traz uma mensagem muito interessante dessa união, dessa junção daquilo que é espiritual com o que acontece no nosso dia a dia. Então, veja, né, a gente fala sobre política, no nosso caso hoje sobre pandemia, e às vezes nós não reconhecemos que existe uma dimensão também espiritual onde as coisas acontecem e que parte da nossa vida, parte daquilo que nós defendemos e cremos como cristãos, pressupõe essa realidade espiritual, essa realidade divina, aonde nós não podemos olhar apenas para as coisas que acontecem no jornal, né? A gente precisa ter uma dimensão de oração, de devoção, de entendimento da palavra para entender que as coisas elas sempre vão transcender ao que está acontecendo só nessa perspectiva visível da nossa vida. Nós podemos dizer, irmãos e irmãs, que a mensagem principal do livro do profeta Daniel, antes de dizer isso, né, só para retomar então para que fique claro, nós temos Jeremias dentro do povo trazendo acompanhando, né, literalmente as pessoas e trazendo uma mensagem de juízo e também de esperança. Depois nós temos Ezequiel, que não está mais junto com o povo, mas, quer dizer, não está em Jerusalém, mas está com aqueles que são os refugiados, né? E que tem de lidar com uma questão muito pesada de perspectiva de vida. Eles já tinham se perdido nisso, né? E depois agora nós temos Daniel, que traz uma visão mais ampla do que acontecia não só com Israel, mas com o mundo e como essas coisas convergiam, né? Uma para as outras dentro desse cenário gigantesco do mundo daquela época. Então, quando nós olhamos os livros nessa perspectiva, a gente começa a entender que os três eles vão trazer essa mensagem de correção, de necessidade de castigo, mas todos eles estão trazendo uma mensagem que esse sofrimento que eles estão vivendo não é um sofrimento em vão, mas que é o sofrimento para que eles sejam despertados para a sua missão fundamental, que era honrar a Deus e também ser uma bênção para todas as nações. Como que Deus faz isso? Através de homens que mostram na sua pele, na sua vivência, como isso deve ser feito. Então nós não temos nenhum desses profetas como pessoas que se gabam, né, do ofício de profeta, que tratam isso como uma autopromoção. O que nós temos são homens que têm um peso muito grande sobre as suas costas, porque eles não veem só o que acontece nesse mundo aqui concreto, mas eles têm uma percepção de como a vida, eu vou chamar assim, né, a vida espiritual está. Né? Então não é só saber, não é só olhar para essas pessoas nessa perspectiva de que, nossa, a gente perdeu uma guerra. Não é essa questão só. Eles não perderam só a guerra, eles perderam o aspecto de serem protegidos por Deus, porque eles foram e se mantiveram rebeldes não só uma vez, mas durante anos e anos, décadas, séculos, né? E a mensagem de Daniel, então, é a mensagem de alguém que procura ser fiel na casa do outro, né? Porque ele está na Babilônia, depois ele faz essa parte desse processo de mudança de império e ele permanece fiel ali, sendo que o povo não conseguiu ser fiel dentro do seu território. Então aqui nós temos um modelo. E eu acho importante a gente dizer também que as coisas maravilhosas que acontecem na vida de Daniel, a gente tem aí 4, 5, talvez 6 eventos da vida de Daniel que são extraordinários, né? Mas a gente precisa lembrar que Daniel não viveu 6 dias e que cada dia a vida dele foi um milagre, né? A gente tem que falar sobre uma pessoa e um grupo de pessoas que era de fato um remanescente fiel,
ou seja, pessoas que, ainda que estivessem desiludidas, sofrendo, elas permaneceram fiéis ao que Deus determinava para que elas fizessem. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, de que por ser assim, por depender de Deus, Deus acabou utilizando a vida dessas pessoas de uma forma maravilhosa para que o nome dele fosse honrado, fosse reconhecido em nações grandiosas, né? Qual seria a possibilidade de uma pessoa chegar num imperador desses, num rei desses, para simplesmente falar, olha, eu vim aqui evangelizar você? Né? Essa é uma possibilidade muito remota. Mas quando nós temos em Daniel, nos amigos dele, né, que a gente chama dessa forma, mas que foram homens também de grande calibre, né, de uma fé muito resistente, quando nós olhamos para essas pessoas desse jeito, nós vemos que Deus utiliza essas pessoas, talvez até improváveis, para que o nome dele fosse anunciado diante de todo um reino, de toda uma nação. E há sempre nesse livro um reconhecimento da parte desses reis, né? Nabucodonosor compreende isso, Dario também entende isso, Ciro, que também é nomeado no livro, também entende que Deus, ele continua regendo a história e fazendo as coisas. Por isso que no início nós lemos uma parte da oração, né? Na verdade, nós lemos uma parte da declaração que Daniel faz, e ele fala exatamente isso. O Senhor é aquele que põe e tira, é aquele que domina, né, nesse tabuleiro do mundo. E a gente precisa ter essa mesma convicção. Então, para nós como lições, irmãos, se você me permite resumir tudo isso, é que nós precisamos entender que essa dimensão da nossa vida espiritual com o dia a dia, eles não podem ser dissociados. Nós não temos uma vida espiritual e na verdade, nós não temos uma vida comum e de vez em quando uma vida espiritual. Tudo isso está junto, é uma coisa só. Então a gente não pode separar uma coisa da outra. Segundo, que nós continuamos tendo um chamado, principalmente nos momentos mais difíceis. E nesses momentos a gente precisa recorrer à palavra de Deus e aquilo que nós temos em Deus para que o nosso coração seja fortalecido e quem sabe Deus até use a nossa vida para que impérios inteiros fiquem sabendo o nome dele. A gente não sabe, mas no momento difícil é o momento da gente confiar em Deus, né? E por fim, entender que Daniel, ele está falando de um tempo, ele está falando de um momento global do seu povo, mas ele também está falando a respeito de uma espera de alguém que viria resolver definitivamente as coisas. E isso tem a ver com a nossa espera, com a nossa esperança. Então, ainda que hoje, mais do que nunca, o nosso mundo é global e o que acontece na China reverbera aqui, né, em poucos dias, talvez em poucas horas, nós precisamos lembrar que Deus continua, como diz o capítulo 2, 20 a 22, Deus continua sendo aquele que está sentado no trono com o poder e o domínio sobre todas as coisas. Então, acalme o seu coração, acalme as pessoas que estão próximas a você, nessa orientação de que nós não estamos desamparados, pelo contrário, nós temos um Deus presente que cuida de nós em todos os momentos. Eu espero que você possa reler o livro de Daniel, fazer aí as suas anotações. Na segunda parte do livro tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, né, para a gente entender, mas o próprio livro vai trazendo a sua interpretação e isso é uma coisa maravilhosa na Bíblia, né? Então que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração, trazer essa paz, trazer essa perspectiva diferente das coisas e que Ele mesmo abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.